Ei, amigos do YouTube, sejam muito bem-vindos ao Da Sam Crafts. Eu sou a Sam e hoje nós vamos fazer estes pins em porcelana fria, super fofinhos, com tema de café da manhã. E como já deu para perceber, o vídeo de hoje está um pouco diferente do que eu costumo postar normalmente. Atendendo a pedidos, dessa vez vai ser um tutorial de verdade, explicando passo a passo como fazer os acessórios. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa seu like que vai ajudar bastante o canal. Quer aprender a fazer esses acessórios legais? Então fica aqui que a gente vai começar a fazer agorinha. E o primeiro passo é desenhar. Nós vamos fazer a nossa base. Pode ser desenhada, mas pode ser impressa também. Você só precisa levar em consideração que se você imprimir numa folha comum, tem que colar essa base numa folha mais grossinha, tipo um papel cartão. Eu estou usando papel cartão aqui, você pode usar até uma embalagem de sabão em pó se você quiser. O importante é que seja um papel um pouquinho mais grosso. Outra coisa que você precisa lembrar antes de desenhar é que a massa de porcelana fria, ela encolhe quando seca. Então, lembra que o tamanho que você quer que ela fique no final, você tem que desenhar um pouquinho maior. Assim ela vai ficar no tamanho certinho. A medida de que ela encolhe depende da marca da massa. Aí você vai saber testando. Então, abacate desenhado, agora partir para o resto. Agora, todos bonitinhos, cortadinhos, nossas bases estão prontas para nós colocarmos literalmente a mão na massa. Eu estou dando uma sovadinha para tirar todas as bolhas de ar e aí eu vou amassar e abrir com um rolinho. É importante que ela não fique muito fininha, senão na hora de secar ela pode acabar deformando. Deixa ela assim mais grossinha, com mais ou menos, um pouquinho menos de meio centímetro, assim, ó. Você pode deixar mais grossa do que isso, fica a seu critério. Agora, vamos cortar. A gente coloca a nossa basezinha por cima e com um objeto pontiagudo, pode ser um estilete, eu estou usando essa agulhazinha aqui, que eu gosto bastante. Ele só precisa ser pontiagudo e fininho para te dar um corte com precisão. Cortando em volta. Vou colocar aqui o outro. Cortadinho, bonitinho. É só tirar a base. E tirar o excesso de massa e alisar as pontinhas, para a massa ficar bem lisinha, sem nenhuma ponta áspera e esquisita, né? Você ajeita também o formato, se ficou meio torto, você ajeita com os dedos, é só ir alisando com calma. Agora eu vou abrir um buraquinho para poder fazer a aba da nossa xícara. Eu estou usando a agulha, felizmente vocês não conseguem ver, eu só estou empurrando a massa para as laterais e tirando o excesso. E depois, com a agulha mesmo, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com as laterais da nossa xícara, do nosso ovinho. Eu vou tirar o excesso de massa e alisar. Como o meu dedo não cabe nesse buraquinho, eu vou alisar com a agulha mesmo.
Agora eu pego um pincel modelador para terminar o trabalho. Se você não tiver, vai fazendo com uma ferramenta que caiba nesse buraquinho para deixar bem lisinho. Agora, o que eu vou fazer é a parte de dentro da xícara. Você pode só pintar no final, mas eu preferi deixar com um relevo baixo. Então, para isso, eu vou marcar com esse pincel modelador. Você pode usar a agulha ou o seu dedo mesmo para marcar e apertar para deixar um baixo relevo. Esses já estão prontos. Agora eu vou fazer a mesma coisa com o resto. Com o abacate, eu vou fazer uma coisinha um pouco diferente. Eu vou marcar o centro dele com um boleador. E esse buraquinho que eu estou colocando no meio é onde eu vou colocar a nossa sementinha. E a semente vai ser uma bolinha de massa marrom, que eu não vou precisar sequer usar cola, porque como a massa ainda está bem úmida, ela gruda uma na outra. Faço uma bolinha bem pequenininha. E coloco no nosso abacate. E aí eu vou apertar e alisar até ficar no formato que eu quero. E eu vou fazer a mesma coisa com a gema do ovo e a manteiguinha da nossa torrada. Agora que já estão todos prontinhos, eu vou deixar de lado para secar um pouquinho. E enquanto isso, vou fazer mais alguma coisa com essa massinha que sobrou. Ele vai secar por mais ou menos 1 ou 2 horas antes de eu pegar para continuar. Voltei. Com a mágica da edição, o tempo passou muito rapidinho. Eu deixei secando por mais ou menos 2 horas. Agora eu vou pegar e colar a tachinha que vai ser o nosso pin, né, que vai prender nas roupas. É uma tachinha assim, especial de tamanho para o pin, mas ela tem uma cabecinha, parece um alfinete mesmo. Deixei a massa secando nessa esponjinha aqui para ajudar a circular o ar. Ela não está dura, mas está firme o suficiente para eu pegar sem deformar. Então, eu peguei e fiz várias coisas com o restinho de massa. Fiz esse donut aqui com o resto da massa do pão e da geminha. E um monte de abacate no espírito vovó Juju. Então vamos lá, deixa eu explicar como é que eu vou fazer para colocar esse pin. Primeira coisa, eu vou fazer um buraquinho, né? Só vou amassar um pouquinho no centro para encaixar, né, a cabeça da tachinha. Vou colocar um pouco de cola branca mesmo. E encaixar a cabeça dessa tachinha no buraquinho onde está com a cola. Quando a massa do biscuit da porcelana fria seca, ela encolhe, então ela vai agarrar e prender essa tachinha. Mas depois de seca, eu passo um pouquinho de
Tec Bond. Agora o resto. Prontinho, todas com pin. Fiz besteira. Vou deixar elas aqui secando, né? Vou colocar elas viradas aqui nessa esponjinha. O bom da esponjinha é que ela não amassa a sua peça e como ela é toda furadinha, o ar circula melhor por baixo também. Então ajuda a secar mais rápido. Vou colocar todas elas viradinhas aqui. Só que elas não podem ficar viradinhas assim o tempo todo. Pelo menos não as que têm relevo, né? Como o ovo, o abacate. Então depois, quando ela já estiver mais sequinha, eu vou pegar e vou virar, né? Vou colocar ela viradinha numa outra base que eu tenho, que é uma basezinha de expositor de anel, que tem um furinho. E aí ela vai secar plana até amanhã. Amanhã, quando ela estiver sequinha, eu vou continuar e finalizar. Um dia inteirinho se passou e a massa está bem sequinha. Você vê que o pin está firme, está tudo bem durinho. Agora, vamos para a penúltima etapa. Está quase terminando, vamos para a pintura. Eu misturei aqui um verdinho para fazer a cor da casca do nosso abacate. Então, eu vou pintar o fundo e as laterais. A tinta que eu estou usando é tinta para tecido, que é a tinta que eu uso para tingir a massa de porcelana fria. Mas eu recomendo, nessa parte, que você use tinta PVA. Tinta PVA dá um acabamento bem bacana. PVA para artesanato, tá? Não vá comprar tinta de parede. Que ela dá um acabamento bem bacana. E você talvez nem precise fazer duas demãos, como eu terei que fazer aqui, porque minha tinta está um pouquinho diluída. É basicamente isso. Você vai pintar o fundinho, a lateral, de todas as peças que você precisar pintar, né? Eu poderia ter feito isso com a massa, né? Poderia ter feito a casquinha do abacate, a casquinha do pãozinho com a massa, mas eu achei que pintadinho ia ficar bacana, não ia ficar muito grosso e dá menos margem para você errar aí em casa. Como é uma camada muito fininha de tinta, ela não demora muito para secar. Então, à medida que você vai pintando, quando você terminar o último, o primeiro que você pintou já está sequinho, pode passar a segunda demão se precisar, se não precisar, a gente já parte para o acabamento. Você vê que eu estou colocando até a mão na parte que eu acabei de pintar, para você entender como ela seca bem rápido. Prontinho, tá aqui o abacate pintadinho. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o pãozinho. Eu misturei um marrom aqui, que é a cor que eu vou pintar a casquinha. E agora, todas secas, né? A casquinha, o pãozinho já está com a casquinha marronzinha, o abacate verdinho e as outras peças aqui que precisaram ser pintadas e as que não precisaram. Agora é a hora de fazer as carinhas fofinhas que vocês viram lá no começo do vídeo. Eu vou usar uma caneta de ponta fina, mas você pode usar pincel e tinta também. Eu estou usando a canetinha para ficar com um tracinho bem fininho. Antes de escolher a caneta, você tem que se certificar que o material que você vai usar agora não vai manchar, tá? Quando você for dar o acabamento com o verniz, né? Eu vou usar o verniz para acabamento. Se você for usar outro material, você tem que se certificar que não vai manchar. Essa caneta eu sei que não mancha e as outras que eu vou usar também não. Mas você pode testar vários materiais aí. Vou pintar as carinhas e a carinha é muito simples. É basicamente duas bolinhas para os olhos
e uma boquinha e as bochechinhas vermelhas. Carinha feliz já deu outra vida para o nosso abacate. E eu estou usando para fazer a bochechinha essa caneta de tecido, tá? Que eu também já usei várias vezes, sei que não mancha. E ela tem um acabamento um pouquinho transparente, então fica bem bonitinho. Tá aqui nosso abacate com a carinha feliz. Vamos continuar. E pronto, nossa última carinha desenhada. Os pins já estão praticamente prontos, falta só dar o acabamento. E esse acabamento eu vou dar com verniz. Vou usar verniz geral, brilhante, tá? Transparente. Eu guardo ele nesse potinho de esmalte por motivos práticos, para não ficar abrindo o pote grande o tempo todo. E agora é só passar o verniz. Certifique-se que as carinhas já estão secas, claro. Estando tudo seco, é só passar. Quer dizer, não é só passar, né? Se você passar assim, ele vai escorrer e vai ficar todo torto. Você tem que botar ele de novo numa superfície onde estava secando, aquela com buraquinho, que no meu caso é essa basezinha de anéis. E aí eles vão ficar todos planos e eu vou conseguir passar o verniz sem que ele fique escorrendo. E vai ficar tudo bem bonitinho. Todos aqui acomodados, retinhos. Esteja numa superfície plana. Se a sua mesa for meio torta e você passar o verniz, passar em excesso, ele vai escorrer e vai ficar uma bola de verniz no cantinho. Então, certifique-se que está tudo plano e é só pintar. Você passa o verniz como se estivesse pintando as unhas. Super prático. E é isso. Está finalizado, ou quase finalizado, os nossos pins. Eu vou ainda passar mais uma mão, depois que essa secar, demora mais umas horinhas para garantir, e é isso. Prontinho os nossos pins. Eu espero que vocês tenham gostado deles e se quiserem fazer em casa, me digam o resultado. Espero que tenham gostado desse tipo de aula, desse novo formato de vídeo. Tentarei postar vídeos desse jeito com mais frequência. Então, se vocês gostaram, deixa o like, deixa nos comentários também se vocês curtiram e se inscreve aqui. Aproveita e se inscreve aqui no canal para me dar uma ajudinha. E muito obrigada por assistir. Tchau, tchau!